Não precisa de um carrinho novo de controle remoto, de um avião que faz um monte de coisa. Ela precisa ver o sorriso do pai, o abraço do pai e da mãe. Está vendo como é que o negócio é complicado? Que muitos de nós viemos de um contexto familiar desse jeito e começamos uma família dentro desse mesmo contexto e estamos reproduzindo tudo isso na vida dos nossos filhos. Está vendo como a coisa é difícil? Por isso que eu falei, falar de família é relativamente fácil dentro de um contexto. Mas quando você começa a tratar as feridas da família, não é mais fácil. Não é mais tão simples, porque a gente vê o tanto que a gente falha. Porque a gente vê o tanto que falharam conosco. O tanto que um dia erraram com a gente, o tanto que um dia, que hoje nós temos errado com os nossos filhos. E muitas vezes nós precisamos reverter isso, porque ainda há tempo. Ainda é tempo de você olhar para a pessoa que você diz que ama e declarar isso de forma prática. E eu não estou falando só chegar e dizer eu te amo, e quando chegar em casa, liga a televisão e não quer nem saber mais não, estou falando de coisa prática. E sabe qual é uma forma prática de você mostrar que você ama? É você dedicar atenção. Meu irmão, hoje uma coisa raríssima que tem é você ver as pessoas darem atenção de qualidade para o outro. Aquela velha história, a mulher está falando, o cara está assistindo televisão, a mulher está falando e o cara assistindo televisão, a mulher acha que está ouvindo e no final o cara não escutou nada. Você acha que está mostrando para sua mulher que você ama demais. Quando a gente entra dentro desse contexto de casamento, a coisa fica mais um pouco complicada. Porque às vezes tem tanta barreira, tem tanta mágoa, tem tanta distância do coração um do outro, que isso precisa ser tratado antes de começar a ser semeado. Muitas pessoas começam assim, pastor, estou com um problema sério no meu casamento, minha esposa está com raiva de mim, pisei na bola mesmo, eu vou mandar flores. Ah, não faz isso não, irmão. Guarda seu dinheiro para o momento oportuno. Pastor, eu vou marcar uma viagem para Caldas Novas para a gente passar junto. Falei, segura mais um pouquinho isso aí. Sabe por quê? Porque se o terreno não estiver pronto para você lançar a semente, não vai funcionar. A pessoa manda uma caixa de bombom para a esposa, a pessoa fica com raiva porque está falando que ela quer me engordar. Ah, meu marido agora quer que eu fique gordo, fica mandando bombom para mim. Ele não vai entender do jeito certo. Nós precisamos parar com essa coisa de tentar resolver o que está por fora e trabalhar o que está dentro. Se a sua esposa está com mágoa de você porque você errou com ela, você não tem que mandar flores para ela não, querida. Agora não. Senta com ela e peça perdão. Se o seu filho tem mágoa de você porque você falou coisas para ele que não deveria, ao invés de você sair com ele para passear e comprar uma roupa nova ou comprar um brinquedo, não faça isso. Senta com seu filho e peça perdão olhando na cara dele. Reconheça, eu falhei com você. Eu quero te pedir perdão porque eu xinguei você. Quero te pedir perdão porque eu te amaldiçoei. Porque eu prometi uma coisa para você e não cumpri. Para com essa coisa de querer, vou dar um brinquedinho, vou dar um pirulito, vou dar um ferro de passar novo. Isso é ofensa para a mulher, né, irmão? Aniversário de casamento, o cara chega com um liquidificador novo. A mulher fica brava, o cara acha que está abafando e a mulher fica com raiva dele. E aí você vê assim, para, meu irmão, com essa coisa de ficar tentando resolver a coisa por fora. Cria coragem e vai no centro do problema. O que foi, meu irmão? Você errou com a sua esposa? Ao invés de você ficar ali, tentando forçar amizade, dando presentinho, senta com ela e conversa. Quantas mulheres hoje não estão esperando uma atitude de homem do marido? Às vezes o cara acha que ser homem é xingar e bater, e dar tiro e fazer acontecer. Mas quando fala de enfrentar a mulher, olhar na cara dela e pedir perdão, o cara parece um ratinho de medo. Mulher desse tamanhozinho, e o cara tem medo dela. Quantas pessoas hoje, quantas mulheres, quantos maridos não estão esperando realmente um reconhecimento? E eu vou falar para você que é homem. Se você errou com seu filho ou sua esposa, eles estão esperando uma atitude de homem de você. Atitude de homem. Não é atitude de menino que faz a besteira e esconde o negócio, não. É atitude de homem que olha para a situação e fala, eu errei. Realmente eu falhei. E aí você percebe que ser homem nessa hora é difícil, irmão. Melhor ser menino, melhor esconder, melhor varrer para debaixo do tapete, é melhor não falar mais no assunto. A maior besteira que você pode acreditar é que se você não falar mais no assunto, o problema vai ser resolvido.
Chega uma hora, querido, que você vai conversar, você vai pedir perdão. Lógico que tudo isso tem que ter dentro de um contexto bem trabalhado, para que não fique pior do que já está. Que você vai trabalhar essas questões e vai chegar uma hora que não vai ter mais necessidade de falar disso. A coisa some gradativamente. A partir do momento que a ferida vai sendo curada, aquela história vai ficando para trás. E a parte boa da coisa é que não precisa mais trazer à tona, que não vai ter mais aquele problema de jogar na cara. Diz que perdoou, mas a primeira discussão joga tudo na cara. Isso aí, meu irmão, é só munição para Satanás acabar com a sua vida. Outra coisa que eu vou falar aqui mais rápido, que a gente tem ouvido muito falar sobre isso, que acaba com a família, e que Satanás tem usado muito isso de uma forma sutil e às vezes nem tanto, é a questão da inversão de papéis em casa. Então diz assim no capítulo 1 Coríntios 11:3. Isso aqui é uma coisa de louco, né, irmão? As mulheres mais feministas têm uma dificuldade com isso aqui muito boa. Quero, entretanto, que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Só quem não tem cabeça aqui é Deus. O resto, todo mundo tem cabeça, irmão. Só Deus que não tem uma cabeça sobre ele. Até Jesus Cristo tem Deus como seu cabeça. Existe um contexto hierárquico dentro da visão de Deus. Saudável, não estou dizendo se hierarquia militar, se hierarquia machista, essas coisas erradas que a gente vê hoje não, que acha que submissão de mulher, fazer a mulher de capacho, não estou falando nada disso. Eu estou falando dentro de uma visão de papéis, de uma coisa saudável de Deus. Deus estabeleceu hierarquias até na Trindade. Deus estabeleceu hierarquias até no céu. Os anjos têm hierarquia, até os demônios têm hierarquia. E quando nós pensamos dentro de um contexto familiar, Deus estabeleceu liderança. Deus estabeleceu a responsabilidade de cabeça. E quando esses papéis se invertem, as coisas começam a perder o sentido. O casamento começa a se tornar um peso. E uma coisa que Satanás tem trabalhado de forma muito profunda é acabar com a autoridade do homem dentro de casa. Existe hoje uma epidemia de omissão masculina dentro do casamento. Os homens muitas vezes são uns pamonha que não fazem nada, que não fazem diferença. As mulheres mandam e desmandam. Está errado, meu irmão. Por mais submisso que o seu marido seja, por mais que a mulher goste dessa coisa de mandar, está errado. Você está trazendo maldição sobre o seu casamento. Você está alimentando um demônio chamado Jezabel. E ele vai entrar no seu casamento, vai inverter os papéis e vai destruir aquilo que Deus tem para a sua família. Muitas famílias hoje não estão vivendo o melhor de Deus no seu casamento, porque o homem é omisso, o homem passou a obedecer a esposa, porque a mulher olha para o marido e acha, eu não confio nesse cara, porque ele é muito menino, não confio nesse cara, porque ele já errou comigo. Isso está errado. Se tem coisas para resolver do passado, resolva, mas os papéis devem ser definidos de forma correta, para que Deus possa abençoar essa casa. E sabe o que é uma coisa interessante? Que chega uma hora que o homem gosta do papel de não fazer nada e ficar só olhando a coisa acontecer, e a mulher começa, entre aspas, a gostar do papel de quem manda. Só que isso vai gerar uma distorção, vai gerar um problema tão sério, que amanhã ou depois a mulher chega um momento que ela está entrando em estafa emocional e física e até espiritual, porque ela está num lugar que não é dela. E os filhos crescem vendo isso, onde o pai é um pamonha, onde o pai é um banana que não serve para nada, e a mãe é que manda em casa. Eles vão crescer com personalidade distorcida. E isso está relacionado muitas vezes a muitas coisas relacionadas ao homossexualismo, muitas vezes relacionado a problemas de figura de autoridade. Por que hoje o brasileiro tem facilidade de aceitar Maria como mãe, mas não quer saber de Deus como pai? Porque quando você lê a Bíblia é muito mais fácil você entender a nossa mãezinha. O povo brasileiro tem muito mais facilidade disso. Porque nós vivemos debaixo de uma cultura matriarcal, onde a mulher tem mandado dentro de casa. Porque Satanás tem tirado o homem de alguma forma. Os homens muitas vezes estão presos em tanta coisa, estão presos em tantas dívidas e pecados, que eles perderam a moral de olhar na cara dos filhos e disciplinar. Não tem moral mais para fazer isso, não tem vida com Deus, não é mais sacerdote dentro de casa, e você acha que tudo isso, deixa para minha esposa, ela faz tão bem. Minha esposa cria os filhos tão bem, meu filho acorda para a vida. Toda criança precisa de pai e mãe. Tem uma fase do filho que ele precisa de contato mais direto com a mãe, só que chega uma hora ele precisa de um contato, ele precisa de um referencial masculino. A menina a mesma coisa. Quem define a sexualidade dos filhos é o pai.
é a figura masculina. Não interessa se é homem ou mulher, o pai define diretamente a sexualidade do filho. A ausência paterna muitas vezes gera uma carência no coração do homem e da mulher, da criança. Quando cresce e vira adulta, elas vão ter problema de relacionamento por causa disso. Vão partir para o homossexualismo, vão partir para uma vida de promiscuidade, tentando encontrar nos braços de algum homem o amor do pai que nunca teve. Sabe o que é o pior? É que muitas vezes a gente descobre isso depois que a gente já apanhou da vida de todo jeito. Depois que a gente já mergulhou em todas as soluções que Satanás já nos deu. Quantas vezes a gente não senta com pessoas e elas dizem assim: olha, isso aqui é meu último recurso. Já tentei de tudo. Esse mapeamento aqui é a minha última tentativa. Se não resolver agora... E a gente pensa: não, isso é simples. O que tem a mulher mandar? O que tem o marido ser submisso? Não existe isso, meu irmão. Diante de Deus isso é pecado. Se você gosta de mandar no seu marido, se arrependa. Se arrependa, porque isso é desonra. Isso é falta de respeito. Sabe o que tem gerado isso? A inversão de papéis. Tem gerado uma família totalmente destruída e preparada para o sistema que está aí fora. Preparando os jovens para ser homossexuais. Preparando as crianças que são hoje crianças para chegar em determinada fase da vida e se transformarem em pessoas com a sua sexualidade toda deformada, com a sua identidade deformada. E isso é um perigo, meu irmão. Primeiro porque isso está errado diante de Deus. Primeiro porque isso é pecado. Sabe, querido, se você hoje tem uma dificuldade de ser líder na sua casa, comece a buscar a face de Deus. Porque a responsabilidade de ser sacerdote dentro da sua casa é sua. Você, irmã, que gosta de mandar, comece a sair dessa posição. Se seu marido não tomar uma posição, fique parado. Passa a responsabilidade para ele. Porque ele tem que se levantar e começar a tomar a posição de homem dentro de casa. Se você gosta e não quer sair, começa a se arrepender, porque você está aliançado a um demônio que está destruindo a sua casa de uma forma bem sutil. E muitas vezes o espírito de Jezabel não age só no esposo e na mulher, não. Ele age também na criança. Tem muita família aqui que o filho está mandando dentro de casa e está determinando o que tem que acontecer. Está errado. Criança não precisa de pai amiguinho que deixa fazer tudo, não. Criança precisa de referencial de disciplina, de amor. O Cote fala uma coisa muito interessante, que amor é a justa medida entre afeição e disciplina. É você saber dosar isso, onde você demonstra afetividade, mas na hora que você tem que disciplinar, você também demonstra disciplina. Porque se você ama demais e não disciplina o seu filho, você está criando um monstrinho. Se você disciplina demais e não expressa amor, você está criando uma pessoa reprimida. Que vai ter medo das pessoas, vai ter medo da vida e vai se anular o tempo todo. Se hoje o seu filho diz dentro da sua casa o que tem que acontecer, está errado. Jezabel age na inversão de papéis, independente de quem esteja mandando. E é isso que Deus quer mudar, meu. Glória a Deus, irmão. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia, eu fico feliz com a empolgação dos irmãos. Para encerrar, irmãos, eu falei um pouco sobre isso na última vez que eu preguei, vou falar um pouquinho agora, porque sem isso aqui não tem nada de restauração. Vamos abrir em Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 5 e 6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só a paulada, meu irmão. Deus está dizendo que antes que venha o seu dia, o grande e terrível dia do Senhor, Ele vai mandar um profeta como Elias. E esse profeta ele vai trabalhar dentro dessa visão de reconciliação. Eu creio que hoje Deus tem lançado muitos homens na face da terra com esse espírito desse profeta para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.